Tem? Amém. Deixa eu preparar o meu material aqui. Vamos orar? Amém. Senhor, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, em oração a Ti. Que o Senhor nesse dia traga a Tua palavra a nós, a Tua igreja, Senhor. Que essa palavra venha a fazer sentido em nossas vidas. Que essa palavra seja uma palavra de direcionamento. Que esta palavra venha a ser um alimento vivo do céu sobre as nossas vidas, Pai. Pois nós viemos aqui nesta manhã para ouvir do Senhor. Independente de quem irá trazer a palavra ela é do Senhor. Então que o Senhor possa ministrar a nós, a minha vida e a tua igreja nessa manhã. E que possamos sair daqui diferentes de como entramos neste lugar. Que essa palavra seja de uma aplicação pessoal sobre as nossas vidas. E nós repreendemos qualquer espírito contrário neste lugar. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossas vidas, em nossos corações. Que os nossos olhos espirituais, olhos do entendimento, sejam abertos nessa manhã. Que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos nessa manhã. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos em Marcos capítulo 8. Você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir também. O Senhor então nos deu essa palavra e no culto anterior, a pastora Renata trouxe. Eu achei muito interessante essa visão de colocar a palavra em prática na nossa vida. Porque não é por falta de palavras, né, que a gente não se converte. Nós temos muita palavra. A palavra do Senhor ela é aberta em todo o tempo. Nós temos cursos, planos de oração e o que nós precisamos é colocar tudo isso em prática. O evangelho, ele é prático. Ele não é simplesmente um estudo teológico, mas uma palavra que nós pegamos do evangelho faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Então, o meu intuito é que essa palavra venha fazer sentido às nossas vidas e colocarmos em prática nesse dia. Vou colocar aqui. Passou dos 40, aí já tem que... Em Marcos capítulo 8, você pode acompanhar aí na sua palavra, diz assim, o texto é a cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego. Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos. E sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Quero trazer aqui o contexto do tempo, que é a cidade de Betsaida. O povoado, melhor dizendo, de Betsaida. Nesse contexto aqui, Betsaida fica numa região da Galileia, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Nazaré, toda a região do mar da Galileia. E na verdade o mar é um grande lago. E nesse lugar
tinha muito o espírito, dominava muito o espírito de incredulidade. Principalmente você vai ver sempre quando fala de Betsaida, você vai ver reinando o espírito de incredulidade. Era um povo muito incrédulo. Porém, nessa região, era uma aldeia de pescadores. Se você for buscar na história, você vai ver que tanto Pedro, tanto André e Filipe são dessa região. Nesse contexto também, você vai ver que Betsaida significa casa de pesca, que era um povoado realmente de pescadores. Mas era um povo gentil, os gentios que habitavam nessa região. E quem que eram os gentios? Os gentios eram o povo, era a escória da sociedade. Então não era um povo de rituais judaicos. Porém, tinha princípios judaicos, mas não tinha aqueles rituais como na grande ou na central Jerusalém. E ali, então, quando você olha a região de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, aonde Jesus começou o seu ministério, ele começou o seu ministério ali. Ele foi para Nazaré, ou seja, ele estava em Nazaré, nasceu em Belém, viveu a sua infância em Nazaré. E depois de Nazaré, estou falando de incredulidade, em Nazaré ele não pôde fazer muitas coisas, por quê? Porque ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Então, certa vez Jesus ele entrou numa sinagoga em Nazaré e ele trouxe uma palavra poderosa naquele lugar e todos ficaram admirados da palavra que ele trouxe. E dos milagres, alguns poucos milagres que Jesus fez em Nazaré. Porém, quando eles olharam bem, com os olhos da carne, não, o Espírito estava aprovando as palavras, mas os olhos da carne disse: não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é esse aí o filho da Maria? Não é esse que nós conhecemos os irmãos? Não é esse que as suas irmãs estão conosco até hoje? Então, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré, porque ele não teve honra naquele lugar. Porque a incredulidade também tomou conta. Jesus parte para a região da Galileia, onde ele começa o ministério em Cafarnaum. Muito conhecido Cafarnaum, lá em Israel. E um lugar da Galileia onde muitos milagres foram operados. Inclusive o Betsaida, Corazim e Cafarnaum, toda essa região do mar da Galileia. Jesus andou sobre as águas. Jesus teve a multiplicação de pães nessa região. Os peixes, que ali também, o milagre da pescaria, tudo naquele lugar. Cegos, coxos, surdos, gagos, muitos milagres na região de Betsaida. Porém, eles não creram. Eles não creram. Eles eram incrédulos. E por que estou falando isso? Porque o próprio Jesus, ele denuncia com 3 ais essa região. Ele faz uma denúncia. E você vai ver, né, em passagens aqui, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Sim, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é uma região da Fenícia, uma região do Líbano, da Síria. E era um povo, essa região de Tiro e Sidom, esse povo, era um povo de muita idolatria. Mas o Senhor Jesus ele fala que ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres que em ti foram feitos, eles teriam se arrependido e se vestido de pano de saco. Em algumas traduções vai dizer pano de saco grosseiro. O que quer dizer isso? Humilhação. Eu iria reconhecer, iria me humilhar e iria me arrepender. E iria ser salvo. Da mesma forma, ele traz uma palavra a Cafarnaum. Se os milagres que foram feitos em Cafarnaum fossem em Sodoma, ela não seria destruída, estava aí até hoje. Porém, a incredulidade. Então, a incredulidade, aonde há o espírito de incredulidade, o Senhor não pode fazer. Não tem como o Senhor operar onde existe a incredulidade. E uma coisa interessante é que isso pode estar na nossa vida. É possível um cristão, é possível alguém que recebe tantos milagres e ser incrédulo? É possível. A Bíblia relata que é possível.
Quantos milagres os discípulos viram e mesmo assim eles precisavam de mais um, de mais um, de mais um para poder se manter no caminho. Então, na nossa vida não é diferente. Se eu perguntar para você, o Senhor operou um milagre na sua vida? Você consegue ver? E se você, não precisa levantar a mão, mas se você analisar o nível de crença que você tem sobre aquilo que o Senhor fez, a sua gratidão hoje pela manhã, você vai ver o nível de incredulidade. Porque, na verdade, a incredulidade ela é algo interno, não é algo externo. Você pode ver e testemunhar, mas o seu espírito pode estar incrédulo. O seu espírito pode estar, eu chamo de olhos do entendimento, que nós oramos aqui. Os olhos do entendimento fechados. Muitas vezes nós vemos, mas somos cegos interiores. E essa é a palavra de hoje. E então a maioria dos milagres foram feitos nessa região. Deixa eu virar aqui. E vamos entrar no texto. Então, quando nós começamos aqui, se quiser deixar, pode deixar nele. Não. Quando nós entramos no texto, aí na sua Bíblia está a cura de um cego em Betsaida. A maioria das Bíblias, das traduções, vão estar a cura de um cego em Betsaida. Poucas vão estar a cura de um cego. Mas dizendo realmente a região. Na verdade, na sua originalidade, nunca tem subtítulo. Subtítulo é para facilitar a nossa leitura. A Bíblia ela é corrida. A palavra do Senhor é corrida. Mas quando você vê a cura de um cego em Betsaida, na verdade, você pode fazer correlação ao cego de nascença. Porque tem uma passagem em Mateus que fala de um cego de nascença. Ele nasceu cego. E o Senhor até pergunta, né? Os discípulos perguntam para Jesus, por que ele está cego? Foi quem pecou, ele ou os pais dele? Falou, ninguém. É para que a glória de Deus se manifeste. Amém? Mas não é esse mesmo cego. Porque esse cego de nascença, por que eu estou contando isso? Porque nós vamos entrar no contexto. Esse cego de nascença, Jesus cospe no chão. Cospe no chão, perto do cego, pega o cuspe com barro, com terra, isso vira um barro, um lodo, e passa nos olhos do cego. E daí então Jesus pede para que ele vá no tanque de Siloé se lavar. E então após isso ele já enxerga. E está tudo certo. E todos ficaram maravilhados. Porém esse daqui não. Esse daqui diz assim, eles foram para Betsaida. Está na mesma, né? Então eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego. E lhe suplicando-lhe que tocasse nele. Uma coisa interessante aqui, que nós vemos nessa passagem, 2 ministérios em ação, trazendo para hoje, na aplicação para a nossa vida. O ministério de trouxeram, o ministério evangelístico, o ministério de vamos olhar para aquele que está desviado, que está numa situação difícil, vamos trazer ele até Jesus. Não é trazer ele até a igreja, é trazer ele até Jesus. Porém, se nós cremos que o Senhor habita nesse lugar, nós trazemos eles para cá. Amém? Então, trazer ele para Jesus. E esses homens, então, trouxeram ele para Jesus. É um ministério podemos falar de missão, missionários, levam até Jesus. Podemos falar o ministério de evangelismo, que nós aprendemos aqui também, evangelizar. E também intercessão, porque suplicaram por ele. Então você pode imaginar Jesus chegando em Betsaida com os discípulos ali. Com certeza muitas pessoas o seguiam naquela região. Mas quando ele vai adentrar, trouxeram um cego até ele. E as pessoas falando assim, Jesus, ou falando mestre, traz cura a esse cego. Esse cego, Senhor, eu suplico, cura ele. Impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos, até falando para Jesus como Jesus ia fazer. Podemos até imaginar que esses homens que trouxeram Jesus sabiam o que Jesus podia fazer e que Jesus, até a forma que Jesus operava. Eles não imaginavam, eu creio que poderiam cuspir.
mas que impondo as mãos eles disseram, trouxeram e impondo as mãos. Só que Jesus de imediato, Jesus ouve o que aqueles homens disseram e aceitou aquela súplica. Jesus sempre teve compaixão daquele que chegou até ele. Sempre. Jesus nunca lançou fora. E Jesus então pega esse homem, entra na cidade. Ele entra na cidade? Não entra na cidade. Ele tira o homem desse lugar. Então, como diz aqui o texto, suplicando-lhe que ele tocasse. Ele tomou o cego pela mão. Imagina que aventura. O homem não enxergava, mas ele sabia que quem segurava a mão dele era Jesus. Era aquele que poderia curar. É bênção, não é? Muitas vezes nós estamos assim, né? Muitas vezes nós somos guiados pela mão de alguém, que até quer o nosso bem. Em alguns casos quer o nosso bem. Mas nós temos que ser guiados por Jesus. Há situações na nossa vida que nós temos que clamar por Ele e estender a mão para que Ele nos guie, porque nós não conseguimos. Nós não damos conta de caminhar sem Ele. Amém? E Jesus tomou ele pela mão e levou para fora do povoado. E aí você pode imaginar por que Jesus não operou o milagre ali. Por que Jesus não estendeu a mão ali e falou, seus pecados são perdoados? Abra os olhos e veja. Da mesma forma que foi feito, cuspiu no chão barro. Jesus tem a sua maneira de fazer. Mas uma das coisas que podemos analisar é que Jesus não queria, além de ser um lugar incrédulo, era um ponto, e operava o espírito de incredulidade naquele lugar. Jesus não queria fazer mais milagre ali. Porque o próprio povo gentil era contra. Denunciava. E não sei que momento da história que Jesus estava, porque o seu ministério foi pouco mais de 3 anos. Não sei o momento aqui. Mas vamos analisar que uma das coisas seria essa, dele não operar um milagre ali, porque tinha liberado mais sobre aquele lugar. O segundo ponto, ali era um governo de Herodes. Então, aonde operava o governo de Herodes, se tivesse qualquer... É como se fosse um missionário em lugar que não pode trazer uma palavra. Ali não podia profetizar. Ali não podia ter... O cristianismo estava muito forte. E chegou naquele lugar, tanto é que o cego estava naquele lugar, tanto é que os amigos estavam naquele lugar. Porém, ele não podia fazer muitas coisas ali, porque o governo de Herodes era pesado. Se começasse qualquer anarquia, iriam os romanos pegar Jesus antes do tempo. Bem provável isso, pelos estudos. Mas Jesus então, essa seria uma das coisas, mas Jesus então sai com ele para fora do povoado. E diz assim, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Você pode imaginar, trazendo para hoje uma maneira de cura, se eu te chamasse aqui à frente, você já pensou, né? Quem quer ser curado aí? Depois do primeiro, o senhor já falou comigo, né? Já volta para o seu lugar, né? Então era algo assim, constrangedor. Cuspir direto nos olhos. Talvez é algo que... Só um adendo aqui, pastor. Mas o cuspe, ele tinha 2 funções no judaísmo, na tradição judaica. Na Talmud, a famosa Talmud, que é a lei oral dos judeus. Uma delas era que, na verdade, quando a pessoa era cego, eles repudiavam essa pessoa com cuspe. Então eles passavam perto de um homem cego, eles cuspiam no chão, repudiando. Pecou ou a família pecou. Está repudiado. Mas num segundo ponto,
se entende também que o cuspe do primogênito, olha que coisa, né? O cuspe do primogênito, somente do primogênito, tinha o poder de curar. Jesus é o primogênito. Amém? Jesus, na primeira vez, ele cuspiu no chão, mas ele levou a terra, o barro, no rosto daquele cego. Mas nesse ele cospe direto. Talvez, não sei se esse homem sabia ou não desse processo, dessa crença, desse modo de operar milagres. Mas o que ele sabia, independente do que Jesus fizesse, é que era Jesus que estava fazendo. Então, se é Jesus que vai fazer na sua vida, não importa como vai fazer. Se ele vai cuspir, se ele vai passar barro, se ele vai pegar você pela mão, se ele vai te deitar no chão, se ele vai... Não importa. O importa é que se é Jesus, irmão, nós queremos. Amém? Mas Jesus cospe nos olhos desse homem, do cego, impõe as mãos e Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? No 24, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. E elas parecem árvores, andando. Não é isso? Elas parecem árvores andando. Aqui dá para relacionar, ou correlacionar, que esse homem não era de nascença. Porque ele tinha uma noção de árvore, tinha uma noção de homens, de pessoas, andando. O que trouxe aquele homem naquela região, naquele povoado? Pode-se pensar que ele foi um pescador. Pode-se pensar que foi uma região onde ele tinha muitas amizades ali. E que a frustração dele não deixava ele ficar na casa dele, mas ele ficava na região de Betsaida. Mas esse homem ali, através dos amigos, encontra com Jesus. E Jesus cuspiu nos seus olhos. E ele não conseguiu enxergar claramente. Ele foi sincero. Talvez para ele já tivesse bom. Talvez para a gente já tivesse bom. Para quem não vê nada, não enxerga nada, enxergar um pouquinho já é alguma coisa. Mas ele queria mais. Ele falou, vejo, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus não operou da mesma forma, de forma instantânea. Mas Jesus operou o milagre de maneira gradativa. Então, mais uma vez, Jesus não cuspiu. Jesus impôs as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos. E sua vista lhe foi restaurada. Em algumas traduções vai dizer que ele olhou para cima. Que nesse momento, ele olhou para cima. Você vai ver que os olhos dele foram abertos. Ele enxergou pouco. Mas a segunda vez, ele é como se tivesse aberto os olhos e olhado para cima. E aí, aqui a Bíblia vai relatar que ele via tudo claramente. Que sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus, então, o adverte o seguinte. Jesus mandou o homem para casa. Aqui você vê que ele não era dessa cidade, ele não era desse povoado. E Jesus manda ele para casa. E a segunda coisa, e não entre mais, e não entre no povoado. Não entre no povoado. Não volte para a incredulidade. Porque agora que você vê, se você contar que você foi curado, nós vamos ter um problema. E Jesus não queria nesse momento ter problema com isso. Mas principalmente, esse homem não poderia voltar ali porque a partir de agora começaria um ministério. O ministério do próprio testemunho. Porque se você tem uma família e o homem da casa não enxerga, e quando ele volta enxergando e falando que Jesus o pegou pela mão e cuspiu no seu rosto e impôs-lhe as mãos e ele via, mas via em meio embaçado ainda, turvo, e depois Jesus impôs as mãos novamente e ele via tudo claramente, e Jesus então tinha falado para ele voltar para casa e não entrar mais no povoado. Aqui nós podemos analisar que até a sua família foi restaurada. Não só a vida dele, mas a sua família foi restaurada, porque o homem voltou para sua casa. O ministério, nós sempre falamos isso, né? O ministério começa na nossa casa. Estamos fazendo orações em casa.
Ser crente aqui é pouco. Ter vida com Deus só na igreja é pouco. Nós precisamos de ter vida com Deus na nossa casa, para que os nossos vizinhos saibam que somos cristãos, para que aonde nós estamos inseridos haja testemunho de Deus, para que as pessoas olhem para a nossa vida e sem nós falarmos uma palavra, eles possam dizer, esse daí é um cristão. Pela vida. Não pela Bíblia embaixo do braço, que muitos falavam, né? Mas pela nossa vida. E esse é um processo. É um processo na nossa vida. Ninguém está pronto. Mas se nós colocarmos cada dia a palavra em prática, se os nossos ouvidos e olhos estiverem abertos e atentos a tudo que o Senhor tem falado para nós na palavra, eu gostei muito do evangelismo que tivemos aqui. E uma das coisas que mais marcou quando eu estava aqui, muitas coisas marcaram, mas foi no finalzinho do segundo tempo, como disse, quase próximo dos 45. Foi quando o Felipe contou do avô dele, que tinha se convertido. E através do avô dele, toda a geração foi convertida, foi abençoada. Então, como é importante a palavra, esse plano de leitura, essa busca por Deus na nossa casa, pedindo em oração para tomar uma decisão, todas as coisas. Nós não vamos ficar perdidos, cegos, se buscarmos o Senhor. Se realmente deixarmos Ele cuspir nos nossos olhos. Se deixarmos Ele pegar na nossa mão e nos guiar. Se nós deixarmos Ele fazer da forma que Ele quer. Amém? Então, como disse, aquele homem não era daquela aldeia e daquele povoado, mas passava boa parte ali. E, irmãos, essa aldeia, a cidade, essa região de Betsaida, ela simboliza o mundo para nós. Muitas vezes nós estamos não vivendo em Betsaida, mas estamos dando uma passada em Betsaida. E o Senhor, essa palavra é bem curta hoje, pastor. E o Senhor, Ele pergunta para nós, o que nós estamos vendo? O que você está vendo? Você vê alguma coisa? Você pode imaginar a situação que você está vivendo hoje? O que você está vendo? Você está vendo as coisas andando, as coisas, como ali no texto, como árvores? Você está vendo as coisas embaçadas, as coisas de forma negativa? É o momento da gente perguntar para o Senhor. É o momento da gente perguntar se eu não estou, se aquele milagre que eu tanto quero receber, se eu não estou numa região chamada Betsaida na minha vida. Se eu não estou passando em alguns momentos da minha vida na cidade, na região de Betsaida. E essa noite, eu gostaria de... Essa noite, está tudo escuro, né? Chovendo. Eu falei noite para vocês rirem, viu? Eu sabia que era amanhã. Depois o Toniel corta ali. E esta manhã, queremos fazer essa pergunta. O Senhor nos faz essa pergunta. Para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Olhar se você tem estado em Betsaida. Se você tem esperado algo do Senhor em Betsaida. Mas que você realmente quer que o Senhor traga cura sobre a sua vida, sobre os seus olhos do entendimento sejam abertos, para que você não apenas veja até aqui que o Senhor fez na sua vida, mas que você possa olhar em gratidão ao Senhor e falar, o Senhor sempre está fazendo. E eu preciso crer nessa palavra. Amém? Quero chamar o louvor aqui.
Sabe, eu estou muito à vontade aqui. Muita vontade. Porque não está sobre o que eu vou fazer. O Senhor tem a maneira de fazer. Amém? É o Senhor quem opera em nossas vidas. Se Ele quiser cuspir, Ele cospe. Se Ele quiser te curar, Ele cura. Se Ele não quiser, é para a honra e glória dEle. Muitas vezes a forma que nós estamos traz mais testemunho do que se nós tivéssemos sido curados. Sabe, tem um discípulo do Senhor assim, que ele era manco. Jesus até poderia curar ele. Simão. Jesus poderia curar ele, mas ele era tão bênção daquele jeito, que se o Senhor curasse ele, o Senhor tinha curado tantas pessoas, não iria fazer muita diferença, ele iria ser mais bênção daquele jeito, porque ele honrava o Senhor. Uau, esse homem dessa forma, manco, e adorando o Senhor assim. Amém? Fique de pé um pouquinho. Então, a pergunta é: feche os teus olhos, por favor. Se você pode. Por favor. Eu quero orar. E sinta que o Senhor está do seu lado aí. Jesus está aí do seu lado. Ele realmente está. Porque a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, em meu nome eu estarei. Ele está sempre. Mas quando nós fechamos os nossos olhos e nós o buscamos dentro de nós, nós conseguimos enxergar com os nossos olhos espirituais. Imagine que Jesus está te vendo e sabe que você precisa de um milagre. E sabe que você precisa de algo. Mas na verdade o milagre não é nada material. O seu milagre é só você enxergar ele. E para que você enxergue ele, muitas vezes é necessário que ele cuspa nos seus olhos. Para que você possa ver. Então nessa manhã, é como o Senhor da forma dele está fazendo nos seus olhos. E você vai olhar a sua vida de maneira diferente a partir de hoje. Não são palavras minhas, mas é palavras que estão dentro de você, que você sabe que o Senhor fez na sua vida. E te trouxe até aqui. Olha a sua história. E aonde você chegou. E você tem o Senhor Jesus do teu lado. Ele pega no teu braço. E Ele te guia. E Ele te leva para um lugar onde não opera a incredulidade. E esse lugar Ele cospe nos seus olhos. E Ele impõe as mãos sobre você. E Ele diz: você está vendo alguma coisa? Mas a segunda vez Ele diz: você está vendo? E você vai começar a enxergar. Em nome de Jesus. O que o Senhor fez na sua vida. Mas não volte para Betsaida. Não vá para o povoado de Betsaida. Não volte para o mundo. Não volte para as coisas do mundo. O Senhor te quer perto dele. O Senhor te quer no propósito dele. Na sua casa. Fazendo a obra na sua casa. A obra nem sempre é só na igreja. A obra começa na nossa casa. Na nossa família. É ali que nós vemos o agir do Senhor. O que você está vendo? Se você se sentir de vir à frente, de forma bem voluntária, fique à vontade. É você e o Senhor.
É você e o Senhor. É como se você tivesse saído de um lugar e que os amigos tivessem pegado na sua mão e te trazido até Jesus. Aqui no altar, simbolicamente, é um lugar de reconhecimento. Que você reconhece o quanto você precisa dele. Que você reconhece que só ele pode fazer. Se você se sentir, você pode vir à frente. Em nome de Jesus. Que vontade, Senhor.